Saudações, alunos, alunas. Vamos responder a atividade 02. Essa atividade a gente está visualizando aqui pelo formulário e a gente observa que tem 67 respostas, né? 67 respostas. Então nós vamos aqui, só lembrando a vocês que aqui nós temos as turmas, né, que fizeram. Aqui eu vou considerar as atividades feitas pelo segundo ano, tá bom? Então eu vou adiantar aqui até a primeira questão. Diz assim: qual tipo de conhecimento que primeiramente tentou responder à questão o que é o homem? Aqui nós temos, nas alternativas, nós temos conhecimento psicológico, antropológico, filosófico, religioso e mitológico, levando sempre em consideração ao que foi trabalhado no vídeo, né? A referência principal é do vídeo, o vídeo aula 2, tá joia? Então o primeiro conhecimento, antes mesmo, né, do filosófico, é o conhecimento mitológico, tá joia? Levando em consideração esses que foram citados. A alternativa correta seria o item E. 67 respostas. Temos aqui então, né, 20% acertaram essa questão. Aqui a maior parte marcou filosófico, tá joia? O conhecimento filosófico ele surge depois do mitológico, ok? Depois do mitológico é que surge o conhecimento filosófico, tá joia? Esses dois conhecimentos aqui são bem recentes, né? Antropológico e filosófico. A psicologia deve ter em torno de 150 anos, né? Em torno disso, de 100 a 150 anos, tá joia? É bom lembrar que o conhecimento filosófico, do mitológico para o filosófico, não foi assim uma coisa instantânea. E também a gente tem que levar em consideração que não é bem uma substituição. Sai o mitológico e entra o filosófico, né? Ou então sai o mitológico e entra o religioso. Não se trata de substituição, mas se trata de formas de se ler, de se ver, de se interpretar o mundo. Então todos esses conhecimentos eles existem simultaneamente. Cada conhecimento fazendo uma leitura do mundo, né, por meio da sua ótica, do seu ângulo, tá joia? Mas enfim, qual tipo de conhecimento que primeiramente tentou responder à questão que é o homem? É o mitológico, tá? A mitologia já explicava o surgimento de todas as coisas, inclusive o surgimento do homem. Um dos poemas que foi trabalhado em nossa aula 02, foi, deixa eu ver aqui, as alternativas. O Homem, as Viagens, de Carlos Drummond de Andrade, né? Foi esse poema. O poema que foi trabalhado foi esse aqui, o item D. Aqui a maioria acertou, né? 52%. Nesse poema, o Homem, as Viagens, Carlos Drummond de Andrade, por meio da linguagem poética, ele vai descrever o que é o homem, né? Vocês devem estar lembrados, né, da poesia, em que ele fala que o homem coloniza a Lua, Marte, Vênus,
e depois lá no final ele até chega a falar do próprio sol, né? E ele termina a poesia dizendo que o mais difícil mesmo é o homem conhecer seu próprio coração, conhecer a si mesmo, né? Muito bem. Agora a terceira questão. No poema de Ademildo Teixeira Sobrinho, acho que é aquele mineiro, né? Encontramos um trecho que diz assim: procuro fazer aos outros o que quero que façam a mim. Ela é conhecida como uma máxima moral, ou princípio moral, que pode ser expressa como uma injunção positiva ou negativa. Cada um deve tratar os outros como gostaria que ele próprio fosse tratado. Como se chama essa ética? É a ética da discussão. O que seria a ética da discussão? A ética da discussão é uma certa ordem, né, que é necessário ter quando a gente está discutindo com alguém, né? Existem princípios básicos, né, para uma boa conversação. Por exemplo, quando um fala, né, o outro precisa dar atenção, ouvir, e vice-versa, né, quando se alternar. Ok. A ética socrática. A ética socrática seria o quê? Seria a própria busca, né, a busca da verdade, né? Uma vida examinada, né? A ética sofística. Os sofistas, eles eram filósofos que Platão não se agradava com os sofistas, né? Porque os sofistas eles buscavam meramente persuadir, né, as pessoas por meio da oratória, tá certo? Sem considerar a verdade como elemento principal. Então, mas os sofistas, a ética dos sofistas era exatamente essa perfeição do falar bem, da oratória. Ok. Ética Nicômaco é um livro, né, escrito por Aristóteles. A alternativa correta seria essa daqui. A maioria acertou, 67%. A ética da reciprocidade. Reciprocidade é quando o tratamento é o mesmo, né, entre as partes. Também chamada de regra de ouro, né, ou regra áurea. Fazer o outro o que o outro quer, ou fazer ao outro o que tu queres que o outro faça a ti, né? A gente deve tratar o outro da forma que o outro quer ser tratado, que o outro também deve tratar a gente, né? Tem que haver uma reciprocidade. Ok? Eu respeito meu aluno me respeita, né? Então seria a reciprocidade, a regra de ouro. Eu encontro um livro na sala de aula. O livro não é meu. Então, o que é que eu gostaria que fosse feito se o livro fosse meu e eu tivesse deixado na sala? Eu gostaria que alguém recolhesse e me devolvesse. É meu, né? Então eu vou fazer ao outro o que eu gostaria que o outro fizesse a mim. Então é chamada regra de ouro. 4. Qual o nome da fábula chinesa citada em nossa aula? A força e a sabedoria. Aqui a maioria acertou, não foi? 53%. Eu coloquei várias fábulas, inclusive do mesmo livro. Que eu utilizei, Fábulas Chinesas, né? O nome do livro, Fábulas Chinesas. E a fábula que foi lida foi essa aqui, a força e a sabedoria. É a fábula que diz que o tigre, ele,
apesar de toda a sua habilidade, sua velocidade, sua força, ele é vencido porque ele trabalha isolado, né? Enquanto o homem, apesar de não ter essa força, essa velocidade, a garra do tigre, né? O homem trabalha em equipe, trabalha junto, né? Com o seu semelhante, planejando, né? Planejando. E tudo isso faz com que ele seja superior ao tigre, né? Tá joia? Pelo fato dele conseguir trabalhar junto com o outro. A força e a sabedoria. A força pertence ao tigre, né? E a sabedoria pertence aos homens. Se unir com o outro para buscar a solução dos problemas é uma sabedoria, né? Quinta questão. Por meio da arte, o homem também busca dizer quem ele é. Qual típico específico de arte o personagem professor da série The Walking Dead fez referência enaltecendo essa arte? Ou seja, eu estou querendo saber qual a arte específica, né? Ou qual tipo específico de arte é defendida pelo professor. Ele era professor de música, né? Ele era professor de música. O item correto é o B. Tá, então até agora, ó, 30% marcou correto. Tá joia? Não, ele não era literatura, ele era professor de música. Inclusive, ele aparece com um violino, não é? Ele fala também da música. Ele fala para a guerreira, né? Que a arte ela une as pessoas. Por meio da arte, o homem troca experiência. E essa união que ocorre por meio da arte, ela torna o homem mais forte, né? Enquanto a guerreira utilizava a espada para resolver os conflitos, né, as situações, o professor de arte, especificamente de música, né, esse era o conhecimento específico, né, que ele tinha. Era o conhecimento de música, né? Então ele entendia que era uma questão de sobrevivência, fazer uso da arte para se tornar mais forte. Tá joia? Pois é isso. Então, pessoal, até a qualquer momento.